Olá pessoal, boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Igor, eu sou um dos colaboradores do GEAFA, Grupo em Ação Francisco de Assis. A maioria de vocês que nos assistem já conhecem nosso trabalho, né? Os dias que nós fazemos este evangelho, que não sei se é o nome correto, mas é um bate-papo sobre os ensinamentos de Jesus, tudo que a gente tem aí em volta da doutrina espírita, do espiritualismo, os momentos intimistas com Jesus, tudo isso, todo esse conteúdo vocês encontram no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, tudo vocês vão encontrar bastante conteúdo que a gente já vem fazendo esse trabalho desde lá do início da pandemia, onde a nossa casa teve que ficar fisicamente fechada, para que todos pudessem ficar em segurança, mas o trabalho do GEAFA continua mesmo remotamente. Então, a maioria de vocês já conhece, mas quem quiser saber um pouquinho mais sobre nossos trabalhos, nossos conteúdos, tudo que a gente faz, podem, por gentileza, procurar nas nossas redes sociais. Espero que vocês gostem e nos acompanhem e fiquem conosco. Hoje, eu gostaria muito de agradecer, primeiro a Deus, que permite que tudo aconteça, que nos dá a oportunidade do trabalho, nos dá a oportunidade do trabalho espiritual no GEAFA, mas também nos dá a oportunidade do trabalho de colocar os ensinamentos espirituais, os ensinamentos de Cristo em prática. E a melhor forma de fazer isso é através de trabalhos aí de caridade, de trabalhos em favor ao próximo. E como vocês também sabem, nós temos um trabalho de reabrir o GEAFA fisicamente, em alguns sábados, em um ou dois sábados por mês, para que a gente possa fazer do GEAFA um ponto de doação de alimentos, de materiais, de roupas, mantimentos, enfim, em favor de pessoas menos necessitadas, de moradores de rua, de moradores de comunidades carentes, através aí dos nossos parceiros da ONG Jovem, que são trabalhadores incríveis, incansáveis nessa missão aí que eles escolheram de levar um maior conforto e um auxílio aos menos favorecidos nesta encarnação, aos nossos irmãos que neste momento precisam de um pouco de atenção. Então, graças a Deus, eles chegaram até nós, esses parceiros que hoje fazem parte do GEAFA, e a gente pôde iniciar um trabalho espetacular, um trabalho muito lindo aí de arrecadação e separação e destinação de doações. O nosso primeiro trabalho aconteceu nesse último sábado, dia 12, e foi assim muito mais do que a gente esperava. Obrigado a todos vocês que compraram a ideia, obrigado a todos vocês que confiaram na gente e que doaram não só materialmente, mas também o seu tempo para pensar em nós, para pensar no próximo, para nos ajudar nessa missão. E a gente agradece a todos essa grande pleiade de espíritos que sempre está conosco, espíritos de luz que nos inspiram, espíritos de luz que nos trazem um caminho a seguir e que nos auxiliam nessa nossa jornada. Quando a gente fala de ajudar o próximo, na verdade quem é mais ajudado somos nós. Foi um dia assim espetacular, um dia de muita luz, um dia que estava todo mundo feliz, todo mundo trabalhando, todo mundo cansado, mas assim com muita alegria de poder proporcionar pelo menos um pouco de conforto aos outros, né? Um pouco de conforto aos nossos irmãos que não tem nem perto do que a gente tem. E aí a gente tem que reconhecer a nossa condição de privilegiado e fazer pelo próximo. Então, assim, meus mais profundos e honestos e sinceros agradecimentos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos e principalmente a todos os irmãos que nos ajudam e estão conosco nessa caminhada e estão conosco na prática do bem.
E isso vai continuar. E se Deus quiser, esse trabalho só vai crescer e vai ficar cada vez mais melhor, cada vez mais correto, digamos assim, cada vez mais proveitoso em favor de nossos irmãos. Então, o próximo trabalho, anotem aí, no dia 26 de setembro, daqui 2 sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde, o GEAFA estará aberto para receber doações, para vocês conhecerem a casa, conhecerem o trabalho tanto do GEAFA como da ONG Jovem, nos ajudarem no que for possível, nos conhecerem, quem ainda não conhece, enfim. Então, a gente continua contando aí com vocês e nos ajudem a divulgar esse trabalho para que outras pessoas possam ter a oportunidade de colocar a mão na massa, de colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende. Às vezes a gente fica inseguro de saber onde ajudar, onde a gente pode atuar, e aí está uma grande oportunidade. Nós somos ainda um grupo pequeno, então é mais fácil, né, saber para onde se destinam as doações, e a gente é totalmente aberto que vocês vão lá conhecer, nos conhecer. Então, é um trabalho que a gente quer que cresça e que se enriqueça cada vez mais. Então, a gente agradece e convida vocês a participarem. Fiquem atentos aí fiquem atentos às nossas redes sociais. A gente vai divulgar, a gente já está divulgando, né, fotos e vídeos desse último trabalho, e a gente vai divulgar também sobre os próximos trabalhos, né? E o GEAFA vem aí com muito conteúdo novo, ideias vão surgindo, o GEAFA está crescendo muito durante esse período de distanciamento, e a gente espera poder expandir cada vez mais o GEAFA e alcançar cada vez mais pessoas que a gente possa auxiliar e que também possam nos auxiliar nessa caminhada. Sempre uma troca tanto de atitudes como de aprendizado. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, meus sinceros agradecimentos. Bom, agora a gente vai conversar um pouquinho hoje, né, nesse nosso evangelho. Então vamos nos acalmando, pedindo a inspiração dos bons espíritos, pedindo a permissão de Deus para estarmos aqui reunidos, agradecendo mais uma vez a oportunidade de falar em nome do GEAFA, de falar sobre Jesus, de falar sobre o bem. Isso é uma forma de agradecimento a tudo de bom que recebemos e que possamos colocar cada vez mais em prática, espalhar cada vez mais a palavra de Jesus e toda essa luz, toda essa energia incrível que os bons espíritos, nossos amigos de luz, nossos amigos espirituais, sempre estão nos doando, sempre estão aqui como nossos parceiros e amigos nessa jornada, nessa encarnação. A gente agradece muito por isso e que possamos ter o coração aberto, a mente sempre vigilante, olhos de ver, ouvidos de ouvir, e que possamos nos tornar a cada dia um pouco melhores, pensando sempre no próximo, pensando sempre que cada um precisa do outro, e que estejamos sempre como elos de mãos dadas, nos fortalecendo e ajudando neste processo de evolução do planeta Terra, da nossa casa, da nossa morada atual. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, hoje o tema que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho é mediunidade. E isso é um tema absolutamente vasto, é um tema enorme que a gente precisaria aí de um curso de vários dias, aí, de várias horas para poder exaurir o tema, para poder falar sobre tudo que rodeia esta questão da mediunidade. Mas hoje eu queria fazer uma
um pequeno início, né? Uma pequena introdução sobre este tema, porque envolve bastante história também, que é um tema que me agrada. É uma coisa que a gente vem refletindo muito, eu também ouço bastante, leio bastante, e isso é um tema que tem vindo bastante aí para mim sobre a evolução da mediunidade, como a gente trabalhar a mediunidade, o que é a mediunidade, desmistificar um pouco a questão da mediunidade. Então é isso que eu queria conversar com vocês. E se vocês acharem legal o tema, se é claro que hoje vai ser um apanhado muito rápido, algo bastante breve, bastante resumido. Nós temos aí por volta de mais 20 minutos aí para a gente conversar. Então não dá para a gente debater algo tão complexo em tão pouco tempo. Então hoje é mais um apanhadinho, mais uma introdução, um breve relato, uma breve discussão, uma breve reflexão. E se vocês acharem interessante, a gente conta inclusive com todos vocês para que a gente possa trazer temas interessantes, temas que agreguem, temas que tragam reflexão, que tragam algum ensinamento e algo que faça a gente pensar e que toque de alguma forma o nosso coração. Então, se vocês acharem interessante, além do like no vídeo, que a gente sempre pede, né, para nos ajudar nessa expansão do GEAFA, comentem, coloquem se vocês querem saber mais sobre tipos de mediunidade, enfim, outros assuntos relativos ao tema. Então, se acharem interessante, contem conosco, outros temas também, por favor. O GEAFA é para vocês, é para todos, então a gente está aqui aberto sempre às sugestões, tá bom, pessoal? Então é isso que eu queria falar hoje o que é, né, a mediunidade. A gente mistifica um pouco essa questão da mediunidade. Muitas das pessoas ainda, nos dias de hoje, têm medo da palavra mediunidade, muita gente tem medo de espíritos, o que é muito engraçado a gente pensar isso, né? Porque nós somos espíritos, né? Espíritos encarnados, neste momento aqui na Terra. Então, falar que a gente tem medo de espírito é falar que a gente tem medo da gente mesmo, né? Eu entendo quando as pessoas falam sobre isso, né? Então, o medo que se fala são das almas penadas, né? Que se fala de fantasmas, né? Que nada mais são do que espíritos, nossos irmãos, em outros planos, em outra situação, em outra condição momentânea, né? Então, a mediunidade traz mistérios, traz misticismos, mistificações e medos desde muitos anos, né? Desde os primórdios aí da humanidade. A mediunidade traz questões, traz anseios, traz receios, né? Porque o importante é a gente entender que quanto mais a gente conhece, menos a gente tem medo, né? Porque a gente tem muito medo do desconhecido, muito medo daquilo que a gente não consegue definir, daquilo que a gente não consegue entender, né? Então, algumas doutrinas, algumas religiões acabam trazendo mais receios ainda, mais mistificações em cima de um tema que deveria ser comum, pois é uma faculdade natural, né? Sim, a mediunidade é uma faculdade natural inerente a todos os espíritos, encarnados ou não, tá? Então, a gente vai focar hoje na mediunidade de nós, humanidade, né? Humanos encarnados neste momento, porque sim, espíritos desencarnados também possuem mediunidade, senão eles não conseguiriam se comunicar conosco, né? E existe comunicação mediúnica entre espíritos de outros planos mais elevados do que os nossos, com planos mais elevados do que o deles, né? Então, esse canal mediúnico é existente em todos os espíritos, né? Nós dependemos de uma comunicação, nós estamos aqui com esse físico de hoje, né? Então nós dependemos, a comunicação fica um pouco mais difícil, um pouco menos direta do que é feita pelos espíritos quando estão na erraticidade sem estarem encarnados. Porém, sim, todos nós temos a faculdade natural da mediunidade, tá? E o que é a mediunidade? A palavra mediunidade vem de mediar, né? De intermediar. Então, nada mais é do que a comunicação entre planos diferentes.
Então, entre a Terra, onde nós estamos encarnados, e outros planos da espiritualidade, com espíritos de outros planos. Então, isso é mediunidade, essa comunicação existente entre espíritos de planos diferentes. Essa comunicação pode ser feita de várias formas, né? Pode ser feita através de visões, né? Tem gente que tem a faculdade de ver espíritos, né? E a maioria morre de medo disso, né? Quantas pessoas a gente conhece, né? Mesmo a gente fala, ok, posso ser médium, posso trabalhar no espiritismo, na doutrina, mas não quero ver nada, né? Então, a visão talvez seja a forma mais ostensiva aí que a gente tem de mediunidade. Através da audição, tem gente que escuta sons, vozes, através do olfato, né? Sim, tem gente que consegue sentir em ambientes que não tem nada a ver com os cheiros do ambiente físico, mas tem a ver sim com o cheiro de espíritos ou até de outros ambientes espirituais. Então as pessoas conseguem sentir esse olfato, cheiro de flores, de perfumes, cheiros ruins, dependendo do que a pessoa está se comunicando, né? Então existe também essa possibilidade. A mediunidade através de sonho, premonição, através da escrita, da psicografia, através das artes, através de sensações, enfim, é uma gama aí, são inúmeros tipos de mediunidade, e é bastante interessante. A gente pode vir aí outro dia falando sobre alguma delas, trazendo alguns desses tipos de mediunidade para a gente conhecer e para a gente debater um pouquinho, tá bom? E aí é engraçado a gente fica pensando como é que a gente discute, a gente ainda discute hoje, em 2020, depois de Cristo, a gente discute hoje se existe mediunidade, né? E quando a gente fala sobre a existência de mediunidade, eu não estou falando, mais uma vez, é sempre bom reforçar isso, eu não estou falando sobre espiritismo. Você não precisa ser espírita, você não precisa acreditar na doutrina espírita para acreditar na mediunidade, tá? A comunicação entre planos diferentes, entre dois mundos, é relatada na maioria das religiões. Na maioria dos livros sagrados e nos templos sagrados de quase todas as religiões, há relatos expressivos de mediunidade, tá bom? Agora, que me parece que a doutrina espírita consegue estudar um pouco mais sobre a mediunidade do que outras, talvez a doutrina espírita consiga lidar de uma forma um pouco mais natural com a mediunidade, pois o que seria da doutrina espírita sem a comunicação entre espíritos, né? Que é a mediunidade. Então, me parece que a mediunidade, a palavra mediunidade, a faculdade mediunidade, seja um pouco mais natural para os espíritas, tá? Mas ela não depende do espiritismo, pois ela existe em praticamente todas as religiões, né? Se você segue o catolicismo, por exemplo, e estuda a Bíblia é recheada de fenômenos mediúnicos, né? E a gente vai falar um pouquinho disso. Lá nos primórdios, os primeiros humanos que começaram, os primeiros espíritos que começaram a encarnar como humanos deste planeta, através de muitos por expurgos de planetas mais evoluídos que acabaram sendo expurgados para a Terra, né? Vocês já devem ter ouvido essa história, existem até livros que falam sobre isso, sobre Exilados de Capela, por exemplo, né? Que é um outro planeta de existência. E está acontecendo isso neste momento na Terra também. Muitos espíritos se vão para ajudar na evolução da própria Terra, espíritos um pouco mais evoluídos, mas outros também se vão porque não terão mais condições de viver nesta Terra, neste processo de evolução, que não voltarão para a Terra neste momento, vão encarnar em planetas com um grau um pouquinho mais baixo de evolução, mas para aí sim auxiliar na evolução desses planetas, e isso aconteceu aqui conosco também. Então esses primeiros espíritos encarnados aqui já traziam em si a crença em algo superior, né? Aí era uma mediunidade um pouco mais primitiva, existiam cultos a fenômenos naturais, então se acreditava no sol, no fogo, raios e trovões. Então existiam cultos a esses fenômenos
como seres, né, como acontecimentos espirituais. E aí, com as sucessivas reencarnações, outros espíritos que vieram, essa evolução foi se depurando, e aí houve uma evolução da crença e da espiritualidade desses espíritos que aqui viviam, né? No livro Evolução em Dois Mundos, que é um dos livros do André Luiz, psicografados por Chico Xavier, se fala na intuição como primeira manifestação mediúnica, né? Então, a intuição que nós carregamos dentro de nós já se falava como uma manifestação mediúnica, por ser através de uma inspiração espiritual. E aí começou a se desenvolver a mentalidade mediúnica coletiva, né? Porque se cada espírito que aqui vivia começava a ter uma mediunidade, uma mentalidade mediúnica individual, isso obviamente como sociedade foi se desenvolvendo coletivamente. E aí já se acreditavam em espíritos, já se acreditavam em deuses, né? E aí você tem e havia essa comunicação primitiva com esses espíritos e com esses deuses. E aí surgem em civilizações antigas curandeiros, feiticeiros, desse o nome que se dê, nada mais eram do que talvez espíritos encarnados com alguma evolução e com alguma capacidade de comunicação com o mundo espiritual, alguma mediunidade um tanto quanto mais ostensiva e que conseguiam trazer para o momento em que viviam algum conhecimento a mais, seja para cura, seja para conselhos, né? Então aí nós já temos nada mais do que uma manifestação mediúnica. E aí, eu estou sendo bem rápido aqui nessa linha espiritual, nessa linha temporal, na verdade, né? Porque é um breve resumo, como eu disse, a gente tem pouco tempo. A gente chega na Grécia, na mitologia, né? E aí nós tínhamos os oráculos, né? Em que nada se fazia naquele momento sem se pedir conselho a esses oráculos, né? E nada mais é também do que os oráculos nada mais eram também do que seres com manifestação mediúnica. O que hoje, quando a gente vai num centro espírita, seja ele qual for, e a gente conversa com o espírito também, muitas vezes nós nos aconselhamos, às vezes nós conversamos com nossos amigos espirituais até mentalmente. Então, nesse caso, com a comunicação com os oráculos também eram pedidos de conselhos, digamos, entre aspas, espirituais, né? E aí a gente tem na Grécia, a gente tem Sócrates, né? Que aí tem relatos abertos aí sobre inúmeros relatos de Sócrates falando sobre a espiritualidade, sobre o mundo espiritual, né? Ele dizia, inclusive, sentir a influência de um anjo bom que o guiava, né? Um anjo nada mais é do que um espírito, né? Ele não o via, mas dizia sentir a presença dele, né, próximo. Então, mediunidade. O Platão, que era discípulo de Sócrates, registrou o mundo das ideias. E esse mundo das ideias, entre muitas questões filosóficas, falava claramente sobre o mundo espiritual, né? Allan Kardec, inclusive, coloca ambos como precursores do Evangelho, né, tanto Sócrates como Platão. No livro Fédon, que foi escrito por Platão, e ele relata os últimos dias da vida de Sócrates. E aí Sócrates fala abertamente sobre a imortalidade da alma, né? Sócrates engraçado, né? Ele não tinha o menor medo da morte, das ameaças que sofria. Sócrates era colocado como ateu por discutir as ideias religiosas implantadas naquele momento. Então, perseguido, ele não tinha menor medo de morrer, porque sabia, claro, para ele a existência de um mundo maior, de um mundo manifestamente maior e mais, digamos, ele já entendia que este não era nossa casa, que a Terra não era nossa casa. Sócrates parecia entender bem sobre essa questão. A gente tem no Egito o Livro dos Mortos, que fala sobre a cura, fala sobre a emancipação da alma. A gente tem
Os Vedas, que são 4 escritos que foram realizados mais ou menos entre 1500 e 900 antes de Cristo, né, que trazem conceitos e símbolos do hinduísmo. Já se falava nos Vedas sobre o intercâmbio espiritual. E, como eu disse antes, sobre a Bíblia. O Antigo Testamento é repleto de fenômenos naturais. E aí a gente chega em Moisés. Né? Moisés nada mais era do que um médium que recebeu o Decálogo, né, que são os 10 mandamentos, por escrita direta, que é um tipo de mediunidade, e os tão conhecidos 10 mandamentos. Então, nada mais é ali do que uma manifestação mediúnica recebida pelo médium Moisés, através da escrita direta. E aí a gente tem já no Novo Testamento, já com a existência, já falando sobre a vida de Jesus, nós temos os apóstolos e os discípulos que já demonstram um entendimento um pouco maior da mediunidade. Já existem relatos de colocar a mediunidade a serviço do próximo. Então aí já há um entendimento um pouco melhor de toda essa questão, de toda essa comunicação espiritual. A própria vida de Jesus, né, cercada de manifestações mediúnicas. Né? Jesus já como um espírito absolutamente evoluído, imagina o tipo de médium que Jesus era, né? Um médium, já um espírito praticamente perfeito, um médium obviamente perfeito também, né? Quanto se fala em anjos, né? Anjos que se comunicavam com Maria, que se comunicavam com José. Mais uma vez, anjos, o que são os anjos? Espíritos, né? Espíritos de luz, nossos guias, né? Que estão junto conosco, nos protegendo e nos trazendo conselhos, né? A gente tem aí os exemplos dos sonhos de José, né? Que é a mediunidade onírica, que é a mediunidade através dos sonhos. Então, Moisés tem o sonho para que ele seja autorizado a desposar Maria, né? O sonho para que ele deixe Belém e fuja para o Egito, junto com a família, para que eles não sejam ameaçados. Ele sonha para regressar, já é seguro regressar quando ocorre a morte de Herodes. Então, assim, o que vocês acham que era isso? Mediunidade, né? Nessa época a comunicação não era igual hoje, a gente não tinha internet, ninguém mandava e-mail, sequer uma carta para José para falar sobre tudo isso. Então, essa comunicação, obviamente, era toda mediúnica, através de sonhos, né? E aí a gente tem outros fatos históricos, como a Inquisição, que perseguia chamados bruxos, feiticeiros, matavam pessoas na fogueira, justamente pelo desconhecido, porque como que essas pessoas iam se desfazer da habilidade, da faculdade, na verdade, que eles tinham da mediunidade. Não tinha como, então essas pessoas acabavam morrendo por nem elas saberem como lidar e nem os inquisidores também como lidar com essa situação, pois era algo novo, né? Algo que trazia, de alguma forma, a ameaça. E quanta gente, né? A gente fala da Inquisição como algo antigo, mas se a gente pensar aí, há poucos anos atrás, quantas pessoas eram internadas em manicômios e nunca mais saíam deles, né? Desencarnavam nesses manicômios, porque a família não sabia lidar, eram tratadas como malucas, né? Como pessoas loucas, e nada mais nada mais eram e são do que médiuns, médiuns ostensivos, que não conseguem canalizar, não conseguem lidar com essa espiritualidade, com a mediunidade, tampouco essa família, né? Então, pessoas eram internadas em manicômios sem qualquer loucura, né? Sem qualquer problema psiquiátrico, mas nada mais eram e ainda são, né? Do que médiuns aí com grande ostensividade, porém sem compreensão dela. E aí nós chegamos, né, um pulo histórico, nós chegamos a Kardec, né? Resumidamente, Kardec, que era um pseudônimo, né, de um professor, de um educador, que era o Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail, né? Ele é um educador, seguidor de Pestalozzi, né, francês, e foi escolhido pela espiritualidade justamente por ser uma pessoa que não tinha crenças, né? Era um estudioso, era um educador. Então, Kardec foi aí tentando entender com médiuns de várias partes, né, que não tinham comunicação entre si,
para ir entendendo o fenômeno do espiritismo, e aí com toda a orientação dos espíritos diretamente, através desses médiums. Kardec não era médium, né? Ele foi buscando o conhecimento e a comunicação com os espíritos através de vários médiums, né? E aí existem os fenômenos relatados, os fenômenos de mesas, enfim. Mas também o livro dos espíritos foi escrito diretamente por espíritos através de médiums, né? Através de comunicação mediúnica. E aí vem em 1857 a publicação do livro dos espíritos, e em 1861 a publicação do livro dos médiuns, que aí é um grande compêndio sobre... O livro dos espíritos é um grande compêndio sobre a vida espiritual, sobre a vida pós-morte. E o livro dos médiuns é sobre o trabalho mediúnico. Então, qualquer pessoa que se interesse pelo assunto mediunidade, obrigatoriamente tem que ler essas duas obras. Tá certo, gente? É importante que a mediunidade todos têm, tá? Então, como eu já disse lá atrás, é uma faculdade de todos os espíritos. Alguns não têm, né, neste momento de encarnação, nesta jornada encarnatória, alguns não terão a mediunidade ostensiva, porque não faz parte da sua missão, do seu plano de vida, trabalhar com a mediunidade. Então, nem todo mundo vai se utilizar da mediunidade para trabalhar espiritualmente. Tá? Mesmo estas pessoas também sentem de alguma forma a presença espiritual. Aqueles dias que a gente fica irritado do nada, que o nosso comportamento muda do nada, algumas tristezas que a gente sente sem conseguir explicar, nada mais é do que uma mediunidade. Não ostensiva, um pouco mais leve, mas porém é uma mediunidade. Essa faculdade está aí para todos, né? E importante, muito importante isso, né? Isso vale tanto para as pessoas que trabalham como médiums e tanto para as pessoas que vão em busca de tratamentos espirituais e conhecem médiums em várias casas espíritas. É importante que mediunidade não é dom especial, tá? Repetir, mediunidade não é dom especial. Longe disso, pessoal. Poucos são os médiuns, pouquíssimos são os médiuns que a gente pode entender que vieram com uma missão, né? Para uma verdadeira missão de luz, para trazer luz às pessoas que vão atender. Um exemplo disso, Chico Xavier, Divaldo Franco, né? São médiuns aí que claramente vieram com uma missão de muita luz, são espíritos de muita luz, que vieram trazer algo de muito maior, algo de positivo ao nosso planeta. A grande maioria dos médiuns, gente, na verdade, tem essa mediunidade ostensiva para trabalho, para recuperar erros do passado, tá? Então é mais ou menos para devolver para as pessoas aquilo que lá atrás a gente tirou delas. Então, e aí vem esse trabalho mediúnico. Então, tá longe de ser um dom especial. Então, vocês que são atendidos por pessoas, por médiuns em casas espíritas, não coloquem como especiais, porque não são, tá? São pessoas que estão ali para ajudar, sim. São pessoas que estão ali à disposição, mas que carregam com elas grande responsabilidade e que precisam lidar com grande responsabilidade com este momento que vivem, pois certamente é para reparar erros do passado. Então, o primeiro que precisa ouvir os ensinamentos de um evangelho, os ensinamentos de uma casa espírita, né, de uma palestra, geralmente é o médium, né? O médium, a pessoa que está falando ali, geralmente é o primeiro que tem que ouvir tudo que fala, tá? E, obviamente, os médiuns trabalhadores precisam se despir de toda a vaidade, porque não tem nada de especial, é só um trabalho que foi combinado ali no nosso plano reencarnatório, que a gente trabalharia dessa forma para poder ajudar o próximo, para poder de alguma forma reparar erros cometidos lá atrás e para aprender, obviamente. Então, apenas lamentamos muito por aqueles que têm essa, entre aspas, missão, que tem essa oportunidade dessa reparação e acaba deixando de lado por desconhecimento, por medo ou por preconceitos, tá? Então, gente, tudo na vida, inclusive a mediunidade, a gente precisa conhecer para entender e para poder colocar em prática, ajudar o próximo e ajudar a si mesmo.
Tá certo, pessoal? E aí a gente tem no livro Missionários da Luz, também psicografado aí pelo Espírito André Luiz, pelo Chico, através do Chico, né, pelo Espírito André Luiz, em 1945, que se fala pela primeira vez da glândula pineal, que é a chamada glândula da vida mental, que fica mais ou menos na região aqui da nossa testa, e que, segundo o relato de André Luiz, é responsável aí por responsável física que possibilita a comunicação de nós encarnados neste momento com a espiritualidade. E lembrando, mais uma vez, que a mediunidade é algo que traz grande responsabilidade, né? E a utilização correta certamente ajudará ao médium e a todas as pessoas à sua volta, mas pode trazer grandes danos àqueles que a utilizam de uma forma equivocada, de uma forma mal intencionada, certamente pode trazer grande prejuízo, e lamentamos muito por essas pessoas que fazem esse mau uso de uma faculdade natural e de possibilidades tão bonitas de ajudar a si e ao próximo. Tá bom, pessoal? Então é isso. É isso que eu queria conversar um pouco com vocês. Não temos mais tempo. Espero que tenha despertado a curiosidade para o assunto. Alguns livros que eu citei aí tem na internet. A história da mediunidade também tem material farto. Então podem ir atrás disso que vocês vão entender tudo que eu comentei aqui, tá bom? E se vocês se interessam pelo assunto, é só falar, é só comentar aí, dar o like, comentem, peçam que a gente vai entrando um pouco mais no assunto, falando sobre os tipos de mediunidade, a gente vai esmiuçando um pouco melhor um assunto tão complexo, mas que é tão gostoso de conversar. Tá bom, gente? Então agora, 21 horas, todos juntos nas nossas orações para o planeta, vibrações para todos nós, para o mundo. E às 9h15, os trabalhos de vibrações em favor daqueles que de alguma forma nos pediram auxílio. E lembrando que estamos aqui sempre juntos e contando com apoio e também que vocês possam contar sempre com a gente. Beijos para todos, muito obrigado pela atenção de vocês e até breve, até a próxima. Saúde e alegria para todo mundo.